Existe uma frase que mudou completamente a forma como eu vejo o crescimento profissional. Nós não colhemos aquilo que desejamos. Nós colhemos aquilo que repetimos, e isso vale para a vida. Vale para os relacionamentos, vale para a saúde, para a espiritualidade e principalmente para a odontologia. Porque muitos de nós, dentistas, a gente passa anos buscando novas técnicas, novos cursos, novos equipamentos, novas estratégias de marketing, mas ignoramos aquilo que realmente determina um resultado de longo prazo, os hábitos. E talvez essa seja a reflexão mais importante desse episódio. A sua clínica de hoje é o reflexo dos seus hábitos que você cultivou nos últimos anos. Sua saúde é reflexo dos seus hábitos, sua liderança é reflexo dos seus hábitos, sua prosperidade. E quando entendemos isso, paramos de procurar soluções mágicas e começamos a construir transformações verdadeiras. Eu gosto muito de uma pergunta. O que você faz na primeira hora do seu dia? O que você fez hoje, por exemplo, na primeira hora do seu dia? Você acordou? Pegou o celular, fez sua oração, você leu, você treinou, saiu correndo, você tomou café da manhã sentado, em pé ali, com presença. Você planejou o seu dia ou você deixou o dia decidir por você? Aquela coisa, deixa a vida me levar, já chegou no consultório todo atrasado, sem saber da sua agenda. Como é que foi? Então, porque essas pequenas escolhas, aparentemente insignificantes, elas estão desenhando o seu futuro. E, normalmente, nós subestimamos o poder das pequenas ações repetidas. Queremos grandes mudanças, achando que uma mudança grandiosa vai vir ali como uma mágica, mas desprezamos os pequenos comportamentos diários. E é exatamente aí que mora o erro. Então, mudanças extraordinárias, elas não acontecem por causa de grandes decisões. Elas acontecem por causa de pequenas ações repetidas durante muito tempo. Depois de todas essas ações é que você vai ter uma grande mudança. É quase como uma conta bancária invisível. Como todos os dias numa conta bancária, pensa, você deposita ou você saca. Então, o problema é que o resultado não aparece imediatamente. Então, uma ação sua, você pode pensar como uma conta bancária. Ela está depositando ou eu estou sacando? Isso está contribuindo para o meu crescimento, está contribuindo para o meu desenvolvimento ou não? Está me tirando energia? Está me tirando protagonismo? E é justamente por isso que tanta gente desiste, porque o ser humano gosta de recompensa rápida. Porém, o hábito, ele trabalha no longo prazo. Então, na odontologia, isso fica muito claro. Um dentista, ele se torna referência, não porque ele fez um curso, mas ele se torna referência porque ele criou o hábito de estudar continuamente. Uma clínica, ela não cresce porque a gente fez uma reunião. Ela cresce porque criou o hábito de alinhar a equipe, de alinhar a mentalidade. Alinhamento de mentalidade é constante. Um líder, ele não inspira porque deu um discurso. Ele inspira porque ele repete comportamentos consistentes todos os dias. O hábito é a linguagem silenciosa da excelência. Então, quando falamos de hábitos, eu gosto de dividir em duas áreas. Então, existem os hábitos físicos, dormir bem, praticar atividade física, se alimentar melhor, cuidar da própria saúde. E eu preciso fazer uma provocação. Como você pode cuidar da saúde dos seus pacientes se você não cuida da sua saúde? Como você pode falar de qualidade de vida se vive exausto? Como você pode liderar uma equipe se sua energia está ali no limite?
né? A energia do líder, ela influencia toda a clínica, a equipe e os pacientes. Então, existem também os hábitos mentais, que são leitura, estudo, aprendizado, reflexão. Né? Porque o mercado muda, a gente tem que estar atualizado. Né? A odontologia muda constantemente, então a gente tem que estar ali atualizada. Né? O comportamento do paciente muda. Quem para de aprender começa a ficar para trás. E isso não acontece de uma vez, vai acontecendo aos poucos, silenciosamente. Quando você vê, toda a transformação já aconteceu, inteligência artificial, redes sociais, e você está lá parado. E existem também os hábitos emocionais, que talvez sejam um dos mais negligenciados, né? Que é a capacidade da gente lidar com as frustrações, de receber feedback, de controlar impulsos, de não reagir a tudo, porque maturidade emocional também é um hábito. Então, existem também os hábitos sociais. Então, as pessoas com quem você convive, as conversas que você alimenta, os ambientes que você frequenta, porque ninguém cresce sozinho. E muitas vezes, o próximo nível da sua clínica, do seu desenvolvimento profissional, ele pode estar escondido dentro de uma conversa que você ainda não teve. Essa sacada é muito importante. Muitas vezes a gente fica ali batendo sempre na mesma tecla, sempre na mesma rodinha, sempre no mesmo ambiente, achando que a gente vai evoluir, mas muitas vezes o próximo passo está, com certeza, naquele conhecimento que você ainda não tem, naquele procedimento que você ainda não executou. Muitas vezes ali é que está o seu próximo nível. Então, e existem hábitos profissionais, né? E aqui eu quero falar diretamente com donos de clínicas, que você tem o hábito de olhar os seus indicadores. Eu sei que é muito chato isso, né? Pra gente que é técnico, pra gente que quer olhar para a saúde do paciente, mas quando a gente começa a pensar num consultório, às vezes não só numa clínica grande, mas um próprio consultório. E você também, que é profissional, que trabalha para outros dentistas, trabalha para outros profissionais, você também precisa olhar os seus indicadores, os seus números, para você crescer. Você tem hábito de treinar a sua equipe? Você tem o hábito de acompanhar os seus pacientes? Você tem o hábito de fazer reuniões produtivas? Ou você vive apenas apagando incêndio? Porque gestão também é hábito. Liderança também é hábito. Excelência também é hábito. E o hábito, ele não nasce da motivação. A gente nunca vai acordar motivado para tudo. Ele nasce da repetição. Muita gente espera sentir vontade de fazer alguma coisa, sentir vontade de treinar, por exemplo. Não, a gente tem que pegar e ir. Mas quem cresce não espera ter vontade, né? Assume o protagonismo. Cria o compromisso com você mesmo, o compromisso com o seu desenvolvimento, né? O compromisso com a sua equipe, com a sua família, porque a motivação, ela oscila. Um dia a gente vai estar bem, outro dia a gente vai ter vontade, outro dia não. Normalmente não vai ter vontade, mas o sistema permanece. E quando eu decido criar um novo hábito, um hábito novo, eu não começo pensando em transformação. Eu começo pensando em que repetição, porque primeiro eu aprendo, depois eu repito, e só depois aquilo se torna automático. Então, o cérebro para de gastar energia e aquilo passa a fazer parte de quem eu sou. Vira um hábito, é exatamente assim que os hábitos são construídos. Então, talvez você esteja ouvindo esse episódio e pensando, Carol, qual hábito eu deveria desenvolver? Né? A resposta é simples. Qual é a área da sua vida que você mais precisa evoluir? Sua saúde,
a sua espiritualidade, a sua liderança, a sua gestão, sua organização, sua produtividade, família. Escolhe uma de cada vez e construa consistência naquela área. Porque quem tenta mudar tudo ao mesmo tempo, normalmente não muda nada. A gente não consegue focar em tudo. Então, eu acredito profundamente que a vida muda quando a gente decide mudar os nossos padrões. Então, não são os grandes eventos que transformam uma trajetória, são ali os pequenos comportamentos repetidos durante anos, são eles que constroem uma carreira. Uma clínica, uma família, uma liderança, a vida. Eu quero terminar, então, com uma reflexão. Daqui a um ano, você será praticamente a mesma pessoa, exceto pelos livros que você lê, pelas pessoas com quem você conviver e pelos hábitos que escolher repetir. Então, escolha com sabedoria, porque o seu futuro já está sendo construído. Não amanhã, não no próximo ano, mas nas pequenas decisões que você toma hoje. E aí, gostou desse episódio? Então, não se esqueça, curta, compartilhe com quem você conhece que precisa receber esse recado. E, antes de ir embora, me dá um sorriso.